apenas esse versículo, Mateus capítulo 18, versículo 20, onde o próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra que ficou registrada para a edificação, exortação e consolação de nossas vidas. Obrigado pelo teu bondoso Espírito Santo, ó Deus querido, que dá a real interpretação, ó Deus, do texto. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que tem dado a teus filhos para compreenderem a tua boa palavra. Tudo pelo teu bondoso Espírito Santo. E nós te agradecemos e pedimos por este momento para que a revelação seja, ó Deus, de acordo com a tua vontade. E, ó Deus, e nós saiamos daqui edificados, exortados e consolados. Pois a tua palavra, uma vez que sai da sua boca, não volta vazia, Senhor. Antes faz o que lhe apraz. Assim te pedimos, agradecemos e sempre confiados no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós temos lido um versículo que Jesus deixou revelado nas entrelinhas, um assunto tão importante que ele estava trazendo, após falando sobre o maior no reino dos céus, né, no reino de Deus, ou no reino dos céus. Depois falou sobre o pecado, perdão de pecado de um irmão, como deveríamos tratar a questão de quando vimos, né, ou encontramos um irmão, ou percebemos que ele está caminhando pelo caminho do pecado, aí então como devemos tratar esse irmão? Ele explica isso aqui, e ele então fala sobre a autoridade dada à igreja, que é a autoridade dada à igreja para fazer essa repreensão, para fazer essa comunhão com essa pessoa que está em pecado, e ao mesmo tempo, quando ela se decide, né, a conversão, a confissão do pecado, então ela é religada a essa comunhão. E a autoridade da igreja, claro, está sob a autoridade do Espírito Santo, né? Não é aquela autoridade assim aleatória que uma pessoa acha que tem autoridade e pode fazer o que quiser. Não, sempre na direção do Espírito. E então ele começa a falar, quando ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, olha, em meu nome, claro, o nome de Jesus é fundamental. Mas quando a gente fala reunidos, aí isso nos remete à unidade, não é a uma uniformidade, né? Somos diferentes, temperamento, caráter, mas nós temos que sermos unidos, né? Quando a palavra de Deus no Salmo 133 fala sobre a união, nunca Deus pensou em uniformidade. Ele pensou na união, na unidade. Então, unidade não é uniformidade. Uniformidade é mais do que vamos dizer assim, mais do que uma unidade. Unidade é todos estarem com o mesmo propósito, todos estarem com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, vamos dizer assim, o mesmo sentimento de adoração, de culto, de louvor, de crescimento do reino de Deus. Isso seria a unidade. E a uniformidade é aquele montão de bonequinho. Ele nem ao menos às vezes sabe, ou está interessado, mas pô, ele tem que estar junto ali. Aí foi dado esse uniforme, todo mundo fica igualzinho, né? Aquele montão de bonequinho igualzinho. Lembra que principalmente as mulheres agora, elas quase não usam mais uniforme. Poucas igrejas usam uniforme, né? Por quê? Essa uniformidade às vezes gerava até desgosto, gerava até desconforto, porque a pessoa escolhia um vestido de bolinha, branco com bolinha preta. E tem gente que não gosta da brotueja, desde que era criança não gostava da brotueja, né? Aí já lembrava da brotueja, não gosto da brotueja, eu gosto da Mônica. Aí então já criava aquela coisa assim, mas como é o uniforme, eu tenho que ir com aquele uniforme.
Aí, com o passar do tempo, aí criaram as palhetas de cores. As mulheres ficam mais à vontade, dentro daquelas cores que elas gostam, né? Dentro do padrão. E não é um uniforme, mas é uma unidade, porque todas estão com o mesmo propósito. Aí elas vão exibir suas roupas, vão exibir suas roupas, mas de uma maneira que não causa constrangimento. As pessoas vão olhar, pô, legal, ficou bom em você e tal, essa cor mais clara ou mais escura, de acordo com a vontade de cada um. Mas o propósito foi feito. Então, o que Deus requer da igreja não é, na verdade, uma uniformidade, que você seja assim, tipo, robotizado. O que Deus quer é que você seja você mesmo, mas que você seja unido com o outro que é diferente de você. Então, nas coisas que nós concordamos, nos unimos, e nas que discordamos, nos compreendemos, porque somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente, mas estamos no mesmo propósito de ir para o céu. Amém? Então, o que acontece aqui, irmãos, Jesus, com isso, ele estabeleceu a igreja e então ele falou assim, olha, dentro dessa unidade, se tiver 2 ou 3, claro, irmãos, isso aí vamos dizer assim, não é aquela alegação de alguns, não. Para mim, importante é ter 2 aqui firme com Jesus, não. Todo pastor quer uma igreja repleta de pessoas, isso é natural. Qual o líder que não quer ter liderados? Então, aí o que acontece? Mas, quando nós nos reunimos, aí, como Paulo disse, tem que se reunir para melhor e não para pior. Porque se não houver essa unidade, ainda que haja uma uniformidade, todo mundo igualzinho na igreja, mas se não houver unidade, haverá dissensões, discórdia. As heresias que Paulo falou são dissensões ou discórdias. Então, quando acontece isso, aí o Senhor, ele não tem como estar no meio. Pode ter uma multidão e Jesus não está. Se 2 ou 3 estiver, mas ele fala, em meu nome, estiver reunido, em meu nome, quer dizer, estiverem unidos com esse propósito, ele fala, eu aí estou no meio deles. Então, ele estará conosco, ele está conosco. E você sabe que ele está conosco. Porém, quando nós não temos essa unidade, mesmo que haja uniformidade, está todo mundo igual, mas não temos a unidade, aí o Senhor não permanece conosco, não permanece conosco. Então, observa, irmãos, o que aconteceu à igreja de Laodiceia, por exemplo, na Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Ali não havia unidade. Não havia unidade. A igreja aparentemente estava repleta. Diz assim, sim, pode passar o versículo 2, o versículo seguinte, né? No caso, é o 15. Aí diz assim, eu sei as tuas obras. O Senhor fala, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Seguinte, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, olha, o Senhor já não está gostando daquela igreja. Quer dizer, a igreja, aparentemente, como veremos, é uma igreja solidificada, uma igreja forte, igual a gente fala aí. Mas o Senhor não está gostando da igreja, quer dizer, não tem prazer em estar naquele meio. Aí o versículo seguinte, ele diz assim, como dizes, irmãos, observa, como dizes, rico sou e estou enriquecido. Quer dizer, a igreja se sente boa, uma igreja se sente, vamos dizer assim, com todos os recursos, porque quando fala de riqueza, estamos falando de recursos. Então, uma igreja que tem todos os recursos, imagine, uma igreja que tenha todos os recursos para trabalhar. Recursos, tecnologia, dinheiro, tudo. Não depende de nada. E ela disse, de nada tenho falta. Porém, diz assim, e não sabes, aí, abre-se um parênteses, que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha a visão da igreja, que ela está enriquecendo. Não quero dizer que uma igreja que tem todos os recursos, irmãos, que ela não tenha Jesus lá, por favor, né? Eu estou dizendo da igreja de Laodiceia, o que pode acontecer se não houver unidade. Não houver unidade. Que o segredo da vida cristã
está em um irmão ser unido ao outro irmão. Uma família grande que não tem unidade, para que serve? É melhor, às vezes, ter um só filho que tenha o entendimento de que ele vive em família, do que ter 10, 20, que cada um vive brigando e um com o outro e ninguém se fala, todo mundo é inimigo. Tem uma família aí que é uma família de doido, todo mundo fala de todo mundo, né? Então, quer dizer, eles não têm unidade. Agora, às vezes tem uma família que tem dois, mas eles são agarrados, são juntos, né? São ali. Então, isso é que é importante. Nós não queremos que eles sejam idênticos, né? Um parzinho de jarras, não. Queremos que eles sejam unidos. Então, observa, aí ele disse assim, olha, a visão do Senhor para com essa igreja, por falta de unidade, a visão é, não sabes que és um desgraçado, é infeliz, irmãos, é miserável, é pobre, é cego e nu. Aí o versículo 18 diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, a verdadeira riqueza, vamos dizer assim, que a prosperidade, os irmãos sabem que a prosperidade bíblica é diferente da prosperidade pregada pelo, vamos dizer assim, evangelho moderno. É diferente. O evangelho moderno, ele prega assim, se o irmão não tiver uma casa de altos e baixos, se o irmão não tiver uma casa que tem um portão, é que o portão, ele, quando você chega na porta, ele fala assim, quem és tu? Por que veio? Então você não é próspero, não. Mas se o irmão não tem dois carros na garagem, não tem prosperidade. A prosperidade bíblica, irmãos, não é acúmulo de bens materiais. A prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. Ou seja, o pão diário, não é a padaria. Padaria pode ser um problema para muita gente. Agora, o pão diário, imagine, todo dia você tem já o teu pãozinho, está direitinho. Então, isso é bênção de Deus. Então, ele diz assim, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, quer dizer, a verdadeira riqueza que vem de Deus, para que te enriqueças, e vestes branca para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos para enxergar o que Deus quer, diferente daquilo que o homem está achando que é, com colírio para que vejas. Aí o verso seguinte, aí o Senhor fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora o 20, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está dentro ou está fora? Está fora. A igreja é rica. A igreja não tem falta de nada, irmãos. Imagina uma igreja que não tem falta de nada. Tem todos os recursos. Todos, irmãos. Mas aí, olha, o Senhor estava do lado de fora e não dentro. Mas ele não falou que se tiver 2 ou 3 reunidos, em nome dele ele estaria? Então é entendido que tem um montão de gente, mas é cada um para si e Deus por todos. Cada um por si e Deus por todos. Então ele estava de fora e não de dentro. Observe, irmãos, o que na verdade não mantém Cristo na igreja? Não mantém Cristo na igreja. Porque a gente pode pensar, então o que faz uma pessoa para manter Cristo na igreja? O que não mantém Cristo na igreja? Eu quero dizer, de acordo com esse texto e mais outros, irmãos, primeiro são dons. Dons não mantêm Cristo na igreja. Por favor, irmãos, tem igrejas aí pentecostais e neopentecostais que esbanja dons. Esbanja dons, é revelação, é profecia, é um que cura, é outro que... Não sei se é falso ou se é verdadeiro, mas tem cura ou não tem? Tem, sumiu ali um caroço, sumiu ali não sei o quê, o outro ficou bonito, era feio. Então, é uma coisa assim, sabe? Dons a toda hora, irmão, todo culto. É revelação, é mistério, é tanta coisa. E muitas vezes, Cristo não está no meio, está lá fora. Dons não mantêm Cristo na igreja. O que mantém Cristo na igreja, na verdade, será a nossa boa conduta, de acordo com a palavra dele. Agora, dons, não. Tanto que quando chegar o dia aprazado do juízo, aí ele diz que aparecerão alguns que vão querer entrar, vão alegar que é cristão, aí ele fala assim, mas eu não sei quem são vocês. Não, Senhor, eu profetizei. Está escrito ou não está? O próprio Jesus falou. Então, dom não segura Cristo na igreja.
Não segura. A igreja pode estar pingando fogo, entregando revelação à torta à direita. Não segura Cristo na igreja se ela não tiver unidade. Ela pode ter muita gente, e todo mundo com cara de crente, pinta de crente, roupa de crente, fala de crente. Mas se não tiver unidade entre a igreja, irmãos, não segura Cristo na igreja. Está escrito, então, em Apocalipse, capítulo 12, versículo... Mateus, capítulo 12, eu estou com o Apocalipse na cabeça. Mateus, capítulo 12, 33... 2,33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha para o comportamento dessa igreja. Essa igreja, irmãos, ela está trazendo, vamos dizer assim, glórias ao nome do Senhor, ou ela está trazendo escândalo ao nome do Senhor? É só você olhar o fruto. Essa igreja, ela, de fato, ela cuida das pessoas ou ela explora as pessoas? Então, quando você vê o que não está de acordo com as Escrituras, quem tem que usar o colírio somos nós, para enxergarmos o que o Senhor enxerga. Aí, então, a pessoa está num local em que parece que está tudo certinho, mas falta alguma coisa. Irmãos, tem coisas que parece que está uma benção, que parece que está tudo certinho. Lembra daquele dia da pesca maravilhosa? A pesca maravilhosa. A pesca não foi maravilhosa, só foi maravilhosa depois que Jesus entrou em ação, mas antes não foi maravilhosa. Agora, tinha barco, o barco era pesqueiro, aí tinha pescadores, tinha rede lavada, tinha tudo, irmãos. Quer dizer, tudo para dar certo. E por que deu errado? Porque faltava a palavra do Senhor. Quando o Senhor falou assim, ó, lança para o lado direito do barco. Aí o que Pedro fala, Senhor, pescamos a noite, quer dizer, pescamos não, trabalhamos a noite toda, né? E nada conseguimos pegar. Mas, sob a tua palavra, lançaria a rede. Aí lançaram a rede. Deu certo ou não deu? Então, o que faltava? A presença do Senhor. Às vezes, irmãos, parece que está tudo certinho. Tudo certinho. Mas falta unidade. E a unidade é que gera fruto. Então, você tem que olhar, irmãos. Olha a árvore, se ela é boa, vai conhecer pelo seu fruto. Pelo fruto se conhece a árvore, se é boa ou se é ruim. E às vezes a árvore até dá fruto. Eu tenho uma goiabeira lá em casa, todo dia cai fruto, todo dia cai goiaba. Aproveitei uma até agora. Vai tudo para as galinhas. Acho que os passarinhos não comem, as galinhas comem. Por quê? Não é boa. Então não é uma boa goiabeira. Não posso dizer que é uma boa goiabeira. É boa para o passarinho, para as galinhas. Mas para a gente, nem para suco serve. Porque cai, ela amadurece, já cai cheio de bicho. Já cai fedendo, o bicho já cai já andando, né? Então, quer dizer, tem que catar tudo para poder jogar para as galinhas. As galinhas se deliciam, mas e nós? Aí eu vou dizer, tá aí uma boa goiabeira. Agora não tem goiabeira boa? Tem goiabeira que você fala, meu Deus, essa goiabeira é tudo, né? Agora, tem árvores que não dão bons frutos. E pelo fruto se conhece a árvore. Essa igreja que não produz fruto, aqui entre nós, não fala para ninguém não. Jesus não está dentro dela. Ele fica lá fora. Tem nome dele, mas ele não tem como acessar. Ele não tem, vamos dizer assim, liberdade para agir entre o seu povo. Aí por isso que o crente entra frio, entra triste, sai mais triste ainda, sai abatido. E quando Jesus está, onde Jesus está, a fartura de alegria, irmãos. A fartura de alegria. O crente sai feliz da vida, né? Renova as suas forças. Agora, o que não mantém Cristo na igreja, dons não mantém, já mostramos. Riqueza já até falei, não mantém Cristo na igreja. A igreja rica, Apocalipse 3,13, que nós lemos, a igreja rica não tinha falta de nada e Cristo lá fora.
Não mantém Cristo na igreja. Até porque o Senhor é dono do ouro e da prata, ele não precisa, na verdade, de riquezas materiais, de templos suntuosos. Você percebe que o templo suntuoso de Salomão, o Senhor ficou ali, não foi pela beleza do templo. Aliás, a ideia do homem de construir, Deus até permitiu, mas Deus estava satisfeito no tabernáculo. Satisfeito lá no tabernáculo, né? Ele falou, não estava nem preocupado, Davi que se preocupou. Aí constrói aquele templo suntuoso, e o Senhor ficou realmente desde o dia da inauguração, e logo o Senhor percebeu que não dava para ele ficar ali dentro. Não cabia ele ali dentro, que a vaidade, a ganância começou a entrar nos sacerdotes, e começaram a trazer a promiscuidade para dentro da casa do Senhor. Aí, a primeira oportunidade que teve, o Senhor meteu o pé, saiu e deixou eles sozinhos. Isso aconteceu no passado, aconteceu no templo que Herodes fez, 46 anos construindo aquela obra, e eles ficavam assim, meu Deus, essa obra é magnífica, todo mundo admirava aquela obra. Aí o que aconteceu? O Senhor não estava naquele lugar. O Senhor não estava naquele lugar. O Senhor já tinha saído dali, vazado há muito tempo. Hoje as pessoas vão lá para o Muro das Lamentações, aí ficam lá orando, até os crentes vão, ficam lá orando, enfiando pedido no Muro das Lamentações. Eu não entendo esse negócio, sabe? Não entendo, porque, irmãos, se o Senhor não estava lá, o Senhor derrubou o templo. Ele derrubou, porque lembra que eu falo aqui, Deus prefere o templo destruído do que profanado. Ele fica do lado de fora. Aí por que agora ele está na ruína daquele muro? Você acha que ele está naquela ruína? Ele está ali, o povo se arrependendo por conta dos judeus, os judeus praticantes do judaísmo, se arrependendo dos seus pecados, mas aí até o crente vai lá e mete o pedidinho lá, achando que vai receber alguma coisa. Vai receber nada, irmão. Vai receber nada. Aquilo ali é ruínas, ruínas que mostram enquanto Deus ficou horrorizado com o que estava acontecendo ali. Aquilo ali, Jesus se espantou como estava confuso aquilo. Na semana chamada Via Crucis, Semana Santa, aí Jesus foi lá e fez aquela algazarra lá, e ali ele já deu o ultimato. Vocês transformaram a casa de oração em covil de ladrões e salteadores. Aí o Senhor veio e destruiu depois. Aí, depois que destrói, as pessoas acham que o Senhor está naquele pedaço de muro lá, sentado em cima do muro, recebendo pedido de oração. Não, irmãos. O Senhor habita entre nós. O Senhor habita... Aliás, o salmista já disse, o Senhor habita entre os louvores, não é assim? Entre os louvores. E o louvor não são apenas louvores, não são apenas músicas que cantamos. Nós cantamos aqui cerca de umas 8 músicas, ou 10, hoje. Cada um veio aqui, cantou uma música e tal. Foi muito bom. Foi muito bom. As músicas cantadas foram boas, nós nos alegramos. Agora, o louvor não são só as músicas, é essa unidade, esse desejo de estar na casa de Deus. Você trazer o seu culto, a sua oferta. O seu culto é a sua oferta. Então, quando você veio aqui, você trouxe seu culto. E é isso que é fundamental, é manter o Senhor. Então, olha, riquezas não mantêm o Senhor. Irmãos, olha, sabedoria humana não mantém o Senhor dentro da igreja. Sabedoria humana não mantém. Apocalipse, capítulo 3, agora os versículos 17 e 18. Capítulo 3. Nós já lemos isso. Sabedoria humana não mantém, irmãos, o Senhor dentro da igreja. O Senhor estava do lado de fora, como vimos no versículo 20, mas em Apocalipse, capítulo 3, 17 e 18, se você puder, Daniel, volta lá, aí diz assim, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Nada tenho falta. Quer dizer, tudo ali, irmãos, era perfeito. Imagine a teologia deles. Uma teologia forte, que é uma igreja, como eu falei, solidificada, uma igreja estabelecida. E uma igreja estabelecida tem uma teologia. Agora, irmãos, Deus não se prende à teologia, e muito menos à axiologia.
se ele não se prende à teologia, que é o estudo sobre Deus, que a revelação deveria vir dele, a axiologia, então, o que eu penso que é, Deus não se prende, irmãos. E quantos de nós estamos vendo aí pessoas hoje que, vamos dizer assim, são sábias, entendidas, né? Sábias não, com a sabedoria estritamente humana, boa para administrar, estão até dando curso, irmão. Se a tua igreja é pequena, se a tua igreja tem poucos membros, então clica aí no Saiba Mais. Estão dando curso, irmãos, estão cheios de homens inteligentes, com sabedoria humana, tentando conduzir a igreja de Cristo, que não é conduzida com sabedoria humana. Isso já foi comprovado, irmãos. A maioria dos nossos pastores, de quando iniciou a Assembleia de Deus há 130 anos atrás, a maioria dos nossos pastores, irmãos, eles não tinham nem o fundamental, não era fundamental, não, era o primeiro grau, né? Não tinha nem o primeiro grau, primário, não tinha nem o primário completo, nem o primário. Não quer dizer que tinha que ser assim, não, mas isso é para mostrar como Deus, ele agia. Claro que já tinha muitas pessoas cultas, claro que tinha muitas pessoas formadas, os próprios Gunnar Ving e Daniel Berg eram formados teologicamente. Agora, irmãos, uma boa parte dos que Deus levantou não tinha absolutamente nada de sabedoria humana. E, no entanto, Deus, né, levantou assim com mão forte e fez. Não é para dar excusa para, não vou estudar. Não, é para você estudar. Agora, irmãos, pega o teu conhecimento, a tua formação teológica, a tua graduação, o teu bacharel, o teu mestrado, o teu doutorado, e põe aos pés da cruz. Faz igual o apóstolo Paulo. Não teve teólogo maior do que ele naquela ocasião, irmãos. E, no entanto, ele pegou todo o conhecimento dele e colocou como esterco, para que servisse para alguma coisa, para o crescimento do reino de Deus. Mas alguém valoriza o esterco, apesar de ele ter valor? Alguém valoriza? Só se você tiver um plantio lá, mas você vai ali, vou ali comprar o esterco. Você vai comprar o esterco? Não, né? Então, mas só se você tiver algo específico que é para o crescimento de uma planta. Fora isso, você não compra. E pelo contrário, antes de você comprar, como a gente é daqui da Baixada, ainda vai aí num curral desse da vida aí para pegar de graça lá. Fresquinho, irmão, quentinho, o cavalo acabou de soltar. Eu vou deixar secar em casa, né? Então, olha, nós não temos dificuldade com essas coisas, irmãos. Esterco, ele serve para alguma coisa, se for objetivo. Agora, o esterco não aparece. O esterco não aparece. Você vê a beleza da planta, mas não o esterco. E não diz assim, isso foi porque esse esterco é bom. Não. Olha, pega teu conhecimento e põe aos pés da cruz. Porque a glória tem que ser dele, irmãos, não pode ser nossa. Então, sabedoria humana não tem como manter Jesus dentro da igreja, porque Deus não se prende à teologia, e muito menos à axiologia, porque tem uns que são teólogos, aí eles se gabam, não, que eu sou teólogo e tal, que o pastor ali, olha, pastor, meu Deus, aquilo ali é doutor em divindade. Tem um montão que é doutor em divindade, né? Mas aquele ali é doutor em divindade, aquele ali é um semideus. Então, meu Deus, aquilo ali falou, é o profeta de Deus, vamos acreditar piamente, irmãos. E muitos desses teólogos, eles ficam na axiologia, ou seja, é o que eu acho, é o que eu penso, aí aquilo acaba se transformando lei. Acaba se transformando lei. De vez em quando a gente ouve algumas pregações que você percebe que é mais axiologia do que teologia. Porque a teologia, ela busca o conhecimento sobre Deus para ser transmitido para as pessoas. E a axiologia não, é aquilo que a pessoa acha, ele quer moldar Deus dentro da caixinha e entregar assim moldado. Então, ele diz o que ele acha sobre a salvação, já como se fosse uma verdade. Ele não vai mais às Escrituras.
Ele vai pela ideia dele. Pô, por exemplo, Deus é amor, ninguém não pode lançar ninguém ao inferno. Então, mas o que diz as Escrituras? Para ele não importa mais o que diz. Para ele o que importa é o que ele pensa. O raciocínio dele que tem até lógica, não tem? Uma pessoa que ama vai maltratar a outra. Mas só que não funciona assim. Só que não funciona assim. O amor de Deus é incalculável, né? É sacrificial. Mas, irmãos, quando há uma rejeição da pessoa, Deus não força a pessoa a entrar. Não força. O amor de um pai para um filho tem que ser também um amor sacrificial, ilimitado. Agora, o pai tem que entender que filhos também têm direitos, direitos e deveres. Aí você pode forçá-lo? Não, não pode. Ah, não quero que você trabalhe nisso aqui. Quem dera se pudesse, né? Aí o pai, com a experiência que tem, já ia indicar o filho, não, você vai trabalhar aqui. Mas o filho não quer. Não, não quero essa vida, eu quero isso aqui, ó. Aí tu vê, o camarada tem tudo para, de repente, vamos dizer assim, ele vai trabalhar numa empresa aí, multinacional, vai ganhar bem, vai ter lá um escritório, mas ele quer ser motorubi. Ele quer ser motorubi. Olha, aí ele fica insistindo. Aí o pai quer ser motorubi, vai ser motorubi. Entendeu? Mas é um subemprego, não é um emprego, é um subemprego, irmãos. Aquilo ali é para pessoas que estão passando um momento aí difícil, aí então tem uma motinha lá, vai lá, mas não é algo que vai dar vida à pessoa, que vai sustentar uma família. Deveria ver assim, como esse momento. Então, mas a pessoa fica agarrada ali. Então, o que acontece, irmãos, é que o pai, às vezes, não pode. Aí o pai, poxa, eu queria tanto que meu filho fosse. Por exemplo, médicos queriam que o filho fosse médico. E nem sempre são. Nem sempre são. Aí ele muda, aí o pai fica frustrado e tal. E não pode forçar. Assim é Deus, irmãos. Ele quer que todos sejam salvos. Mas tem gente que não quer ser salvo. Não quer. Recentemente você ouviu aí, e ouve de uns e de outros, mas ouviu um aí, que é uma figura nacional, dizer o quê? Eu quero ir para o inferno, eu prefiro ir para o inferno. Então, vá. Tu acha que Deus vai impedir? Não, que isso, não vai não, vai segurar. Negativo, irmão. Se a pessoa quer, nem acredita, então, mas aí, então, vai caminhando para lá, escorregadio, né? Então diz assim, olha, agora, irmãos, então o que não mantém Cristo na igreja, dons não mantém, riquezas não mantém e teologia não mantém. Não se engane. A pessoa é formada, é doutorada, é isso, é aquilo, é reitor de universidade teológica, não mantém Cristo na igreja. Não mantém. Jesus não se impressiona com nada disso. Quando ele estava entre os doutores da lei, aos 12 anos de idade, ele não estava impressionado, ele estava impressionando. Eles é que ficaram impressionados. Meu Deus, esse garoto, ou se fosse hoje, eu ia falar, esse menino é autista, não é possível, cara, né? Porque o menino estava perguntando e respondendo perguntas, com 12 anos de idade. Então, não foi ele que se impressionou, ele os impressionou. Lembra quando o sábio, o mestre em Israel, chamado Nicodemos, esteve com Jesus? Jesus não ficou impressionado com Nicodemos, mas Nicodemos saiu dali impressionado com Jesus. Então, é assim que funciona. Ele não precisa da teologia. Ele é a própria teologia. Ele é o próprio verbo de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Então, não mantém ele na igreja, se pensar que é por esse ângulo. Agora, o que afasta, então, Cristo da igreja? Isso não mantém, está lá fora. Mas o que afasta? Imagina, então, que ele esteja aqui, que assim como no Antigo Testamento, ele esteve no dia da inauguração, ele esteve, vamos dizer, no templo também feito por Herodes, lá ele esteve também. Agora, teve também no dia de Pentecostes, não teve? Como diz Apocalipse, a carta revelada por João, aí diz que ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja. Então, aí o que faz então Cristo se afastar? Imagina então, irmãos, que eu creio, esse lugar aqui, existe uma história, né? Existe uma história.
Esse lugar aqui, ele foi escolhido por revelação, dado ao pastor Franklin Luiz Furtado, pai do pastor Íris, né? O pastor Frank já saudoso. Então, Franklin Luiz Furtado, e por uma irmã que tinha em Nilópolis, que eu agora esqueci o nome, que era dona do terreno. Tanto o Senhor revelou a ele, quanto deu o sonho a ela. Ela devia passar esse terreno para a igreja, mas foi vendido, tá? Ele pagou, não foi dado assim, não. Aí ele pagou, porque o terreno era dela, tinha uma casinha aqui nos fundos. Aí, então, ela vendeu o terreno sob ordem de Deus. Então, esse lugar foi escolhido e santificado por Deus. Aí, aqui, então, foi separado, foi feito aqui o lançamento da pedra fundamental, que hoje nem se fala mais nisso. Pedra fundamental, tem um montão de gente aqui que nem sabe mais o que é isso, né? Sabe o que é pedra fundamental na igreja? Não sabe, né? Então, a geração nova não sabe. Por quê? Porque hoje, você chega assim na tua casa, tu tá com a garagemzinha lá, aí tu fala assim, pô, isso aqui dá uma igreja, isso aqui. Dá uma igreja. Aí tu já lança uma tabuleta lá, Assembleia de Deus do Raoni Carlos. Olha, caramba! E o nome é diferente, né? Vão até pensar que é mistério, sabia? Ministério Raoni. Aí, não vai dar a impressão que é hebraico, alguma coisa, que tem Ministério Ruach, tem Ministério sei mais o quê. Não estou dando ideia para você não, tá? Estou dando ideia não, mas o espírito de abre salão, né? Dá por aí. Então, aí você vai abrir, aí tu abre lá, aí você abre, começa o culto, convida pessoas, panfleta e tal, e ali não tem uma ideia. Agora, quando começava um trabalho desse solidificado, irmãos, o temor de Deus começava como com culto em ponto de pregação, né? Começa assim e tal. Depois que solidificava, que comprava o imóvel, geralmente eles não compravam a casa, compravam o terreno, né? Não se tinha essa habilidade de loja, mas já tinha. Então, quando tinha oportunidade, comprava, aí fazia o lançamento da pedra fundamental, porque vai estabelecer a casa do Senhor. Lançamento da pedra fundamental é uma cerimônia religiosa em que cava-se um buraco, faz uma caixinha de concreto, aí ali deixa dentro da caixinha de concreto um exemplar da Bíblia, nova, né? Um exemplar que nunca foi usado. Compra sua Bíblia, bota ali dentro. No nosso caso, um exemplar da harpa cristã, que é o nosso inário oficial, um exemplar da revista da Escola Dominical, no caso aqui foi da CPAD naquela época, né, que hoje é da Betel, e um jornalzinho que é o estudo de órgão oficial, que no caso antigamente foi da CPAD. Hoje já tem para o Ministério de Madureira o da Betel. Aí coloca esses utensílios lá dentro, lacra aquela tampa e fecha ali, porque fica estabelecido até para a posteridade que se um dia isso aqui for destruído e alguém cavar, aqui foi uma igreja. Vai achar o registro. Os periódicos, vão achar ali. Está entendendo? Então, fica estabelecido, porque aí, agora o que se faz hoje? Aí nós temos aqui uma pedra fundamental, temos aqui uma pedra fundamental. Aí dá na telha assim do pastor, aí ele fala, vou vender essa igreja. Vou vender, parece que não está dando retorno. Está dando retorno. Aí vou vender. Aí procura uma outra pessoa e fala, você quer comprar aquele templo? Não, está tudo prontinho. Aí o camarada passa, aí pega o templo e faz dele uma academia. Faz dele um sacolão. Ei, sabe, gente? Clínica veterinária, como aconteceu aí, pertinho da gente aqui, né? Era o templo do Senhor, agora é uma clínica veterinária, quer dizer, cuidar de pessoas, agora cuida de animais. Está entendendo? Então não há zelo, não há capricho. Essas coisas, irmãos, quando a gente começa a fazer isso aí entristece, aí afasta o Senhor também da igreja. Agora, se tem uma coisa que afasta mais rapidamente o Senhor da igreja, é o chamado litígio. O apóstolo Paulo tratou muito isso sobre primeira carta aos Coríntios, principalmente capítulo 5 e capítulo 6,
porque tinha um irmão lá que estava em pecado e a igreja estava cobertando, aí aquilo criava conflito entre outros irmãos, que via aquela cobertagem do pecado e não resolvia a questão. E litígio, irmãos, causa um baita de um problema na igreja, é o que a gente começa a perceber que Satanás começa a formar panelinhas dentro da igreja, né? E isso aí, olha, traz um prejuízo. Olha, Provérbios capítulo 6, os versos 16 a 19, aí nós temos aqui exemplo, ó, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, segura aqui esse versículo, aí nós vamos ler o restante. 6 coisas aborrece o Senhor. São 7 coisas que serão citadas. 6 aborrece o Senhor. A 7ª, a alma dele detesta. Quer dizer, porque tem um momento que eu não estou satisfeito, mas tem coisa que eu detesto, não é assim? Como Jesus lá, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Quer dizer, perdeu mesmo o ânimo, né? Então, o que acontece ali? Dentre essas 7 coisas que veremos, isso afasta naturalmente o Senhor da igreja, se acontecer isso. Porque se aborrece, irmãos. Quem é que quer ficar numa igreja que é aborrecida? Quem é que quer? Ah, vou lá para me aborrecer hoje. Pô, você não está ganhando nada para vir. Aí eu vou para lá, porque lá eu sempre me aborreço, sempre saio de lá aborrecido. Ninguém quer, irmão. Ninguém quer, né? A gente quer vir porque é sair de cabeça quente. Você quer vir participar do culto, sair para casa alegre, dormir em paz. Está entendendo? Então, olha, a primeira coisa que está no versículo, a primeira daí é o seguinte, né? Versículo 17, verso 17, aí está escrito, ó, primeiro, olhos altivos. Lembra que o Senhor falou para eles que eles são soberbos? Rico sou, de nada tenho falta. Olhos altivos, irmãos. Nariz empinado, como a gente fala, é soberba. Olhos altivos é soberba. Irmãos, o Senhor não consegue ficar numa igreja soberba, numa igreja que tem olhos altivos. É que parece que pisa todo mundo. Olha, dessa forma, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Nós conhecemos uma pessoa que era muito soberba. Não posso falar, ainda conheço, né? Mas conhecemos. Mas, irmãos, passa do nível, sabe? Aí um dia ela estava conversando com a pessoa, a gente estava perto, né? Conversando com a pessoa, e a pessoa, na verdade, a pessoa interpelou esse irmão, aí ficou conversando e tal, aí daqui a pouco ele falou assim, você é o que lá na igreja? Aí o irmão falou, sou diácono, dá licença. Acabou a conversa na hora. Acabou, foi ou não foi? Acabou a conversa na hora. Irmãos, olhos altivos. Já se sente, sabe, superior às outras pessoas. Então, olha, isso entristece o Senhor, afasta o Senhor da igreja. A língua mentirosa, como que, sendo ele a verdade, em Deus não há mentira, irmãos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, não é literal matar uma pessoa, não é literal. Mãos que derramam, que prejudicam, que matam, que impede uma pessoa, irmãos, de viver, que atrapalha a pessoa. Quem não pode ajudar, pelo menos não atrapalha, não é assim que a gente falava? Quem não ajuda, não atrapalha. Então, mas tem pessoas que vivem para atrapalhar a vida dos outros. Como Deus ficará numa igreja dessa? Como o Senhor Jesus vai se sentir à vontade? Aí o verso seguinte, o 18, que na verdade é até o 19, né? O coração que maquina pensamentos viciosos, sempre está pensando alguma coisa mal. Aí, nesse caso, como eu vou tirar, como eu vou explorar, como eu vou mandar, como eu vou tirar proveito, aproveitar, irmãos, o Senhor não fica num lugar desse. As pessoas ficam
elas obedecem, porque pessoas gostam de obedecer, né? A maioria das pessoas gosta de obedecer. E acreditam que é o homem de Deus, tal, é a mulher de Deus, mas são explorados, não vivem uma vida sadia, não vive uma vida sadia e obedece, tá, gente? Obedece. E olha, e pés que se apressam a correr para o mal. Agora, o verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Ninguém suporta, irmãos, e o Senhor também não. Agora, olha a última que o Senhor detesta, que aí ele não consegue mesmo, aí passa dos limites, ele não consegue ficar. Olha, o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, não tem nada pior numa igreja do que o semeador de contendas. E aqui entre nós, é o que nós carinhosamente falamos do fofoqueiro. Fofoqueiro. Tá? O fofoqueiro, irmãos, ele traz um baita prejuízo à igreja e o Senhor não consegue ficar, até porque o fofoqueiro não é disciplinado. Se exclui uma pessoa por ato de, vamos dizer assim, sexual fora do âmbito do casamento, se exclui uma pessoa por ter roubado alguma coisa, por ter agredido uma outra pessoa, mas o fofoqueiro é um dos piores pecados que tem a fofoca e ninguém toma providência. Então, olha, semeia contenda entre os irmãos, isso aí afasta o Senhor da igreja. Por quê? Quebra a unidade. Quebra a unidade. Imagine, né? Eu chego para o irmão aqui e falo assim, ó, vou te falar um negócio aqui, mas o Gesiel falou uma coisa sobre você, cara. Falou que você é bonito. Aí eu vou lá para o Gesiel, o Raoni falou uma coisa para você, falou que você é feio. Ó, eu já criei uma contenda. Às vezes, dois amigos, gente, colegas, unidos, batem papo, conversa. E, detalhe, com língua mentirosa. Você não falou nada. Irmãos, você já ouviu um testemunho? Existe no YouTube, aconteceu na igreja adventista, tá? Há anos atrás, de um pastor que uma mulher levantou uma contenda e ela disse que teve um caso com o pastor da igreja. O homem foi excluído pela convenção deles lá, pela associação deles, foi excluído, a família dele acabou. 20 anos depois, essa mulher estava com câncer em fase terminal, aí a pastora, o coordenadora geral lá da igreja, foi visitá-la, porque pediu para chamar, 20 anos depois, Joel. Aí chegou lá e começou a confessar o pecado, que ela mentiu, que ela disse isso e isso, ela contou como ela fez. Aí foram lá, a comissão da igreja foi lá na casa do pastor que estava desviado, afastado esse tempo todo, para poder pedir perdão e restituir o ministério dele. Aí ele falou, e quem vai restituir minha família? Quem vai restituir minha moral? Coloca lá um vídeo assim no YouTube, aí coloca assim, testemunho do pastor que foi caluniado. Coloca lá, para você ver. Que coisa triste, irmãos. Isso aí, ó, como o Senhor fica no meio de uma pessoa assim? Não fica, irmão. E isso vai se semeando, sabe? É o que semeia. E você sabe que a semente, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas se ela cair numa terra fértil, ela vai crescer, se tornar um arbusto e gerar muitas sementes. E a semente, ela sempre colhe maior quantidade do que você semeou. Isso vai espalhando assim para a igreja. Aí daqui a pouco o Raoni está com raiva dele, alguém vê, mas o que houve? Aí você conta, nem foi tirar satisfação. Nem foi, aí conta, aí daqui a pouco esse aqui toma dor dele, aí toma dor do outro. A igreja está uma confusão. E Jesus,
lá fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, como quem diz, azar o deles, né? Irmãos, agora o que eu quero dizer, isso aqui é o litígio, é o pior, né? Então, o pior pecado que tem, o que comete contenda entre irmãos. Une os irmãos. Não cometa contenda contra os irmãos. Tá? Une, junta eles. Agora, o que mantém, então, Cristo na igreja? Que eu já até falei desde o início. A unidade mantém, quanto mais os irmãos forem unidos, não precisam ser agarrados, melosos, nada disso. É unidos, irmãos. É você considerar o teu irmão como teu irmão, que ele é. Porque fomos comprados por bom preço. Quando você se valoriza, teu irmão também tem o mesmo valor. Pensa bem. Fomos comprados por bom preço. Aí isso mantém Cristo na igreja. Essa alegria, essa unidade. Às vezes tem uma diferençazinha, tal como numa família grande tem, uma família pequena também tem, né? Os irmãos podem se desentender por algum assunto. Agora, irmãos, são irmãos. São irmãos. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, comprado pelo mesmo preço, o sangue precioso de Cristo. E, além disso, irmãos, na unidade há amor, compaixão e perdão. Lembra que eu falei aqui, ó? Jesus está tratando aqui, é que nós não lemos o texto todo, mas sobre o perdão do pecado de um irmão. Não é se alegrar que você viu o irmão em pecado, mas é teu irmão. Aí também encobrir não pode. Aí você vai lá e chama ele, meu irmão, não faz isso não. O que está acontecendo contigo? Aí, se ele não te ouvir, você chama outra pessoa idônea, que também tem o mesmo sentimento. E diga assim, meu irmão, o que aconteceu? Aí com duas pessoas. Se eles não dão ouvido aos dois, aí os dois vêm ao líder da igreja, ao responsável, e fala com o responsável da igreja. Olha, o irmão está vivendo uma vida assim, assim. Aí o responsável da igreja vai chamar esse irmão, vai conversar com ele, vai dar oportunidade de arrependimento, como Jesus fez com a igreja de Laodiceia. E se ele não se arrepender, usa a autoridade de desligar. Aí usa a autoridade. Por quê? Porque você corta cirurgicamente esse membro do corpo de Cristo para não perder a presença do Senhor aqui. Aí a pessoa não corta e fica esse aqui, porque esse aqui é amigo do pastor, aquele ali é da família. Então não corta, aí o senhor mete o pé. Não vou ficar nesse lugar. Era isso que Paulo tinha medo, quando ele escreveu essa carta, esse capítulo 6, que é a continuação do capítulo 5, do assunto que ele estava tratando do pecado. Paulo teve que excluir, pedir, não, vai mandar, vai excluir, entrega esse homem a Satanás. Quem sabe ele se arrepende, mas entrega. Porque senão Paulo sabia que o Senhor ia sair da igreja. Porque o Senhor está no meio, pode ter 2 ou 3, mas quando está no nome dele, está no nome do Senhor, nós estamos aqui, ó, um número bem expressivo. O nome do Senhor, o Senhor mantém. Se não tiver, irmãos, se estiver com contenda, o Senhor não fica nesse recinto. Aí todo mundo sai prejudicado. Ele fica lá fora. Lá fora. A igreja, a casa é dele, mas ele não entra se ele não estiver agradado. Então, vamos manter a nossa comunhão, né? Vamos manter nossa unidade, irmãos com irmãos, para que o Senhor possa permanecer nesse lugar até o dia do arrebatamento, irmão. Depois que a gente for arrebatado, aí a igreja local aqui, se o Senhor não destruir, que eu acredito até que ele pode vir a destruir, porque a casa é dele, vou destruir para ninguém tomar conta, né? Aí, mas se ele não destruir, que os bestas que ficarem com a besta, que aí possa ficar usufruindo disso aqui. Mas, enquanto isso, vamos segurar essa unidade em Cristo, amém? Então, fique de pé, nós vamos orar, e quero lembrar os irmãos que amanhã